Estamos aqui para mais uma matéria, né, do nosso curso EJA, tratando sobre sustentabilidade e recursos dentro, né, do EJA, do ensino EJA. Eu sou a professora Bruna e vou estar explicando um pouquinho melhor sobre o que é esse assunto, do porquê, do pra quê, né, do que é realmente, propriamente dito, a sustentabilidade e os recursos que existem dentro dela. Bom, uma introduçãozinha dentro da educação de jovens e adultos, EJA. Ela tem uma regulamentação, né, uma lei que dá um respaldo, que é LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, né, que é a 9.394, que no seu segundo capítulo determina: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, é um respaldo que a lei englobada, né, Brasil 1996, traz esse respaldo, né, essa asseguração de oportunidade para o EJA e para os jovens e adultos que deixaram de fazer, né, no tempo certo, né, adequado, toda essa questão de educação dentro do seu tempo. Bom, sendo assim, entendemos que a educação de jovens e adultos, EJA, ela é muito mais, né, que uma simples oportunidade de escolarização, no qual Arroyo, em 2008, ele assegura que o EJA é uma poderosa aliada na promoção da democracia, onde os alunos fazem, né, um ato democrático, né, de justiça, de inclusão, de desenvolvimento intelectual, de trabalhadores, né, que tem ali muitos jovens e adultos são trabalhadores que perderam suas oportunidades no tempo certo para estudar, né, sem nenhuma distinção de raça, de cor, de gênero ou classe social. Portanto, o EJA ele apresenta um espaço de formação, né, de emancipação humana, política e cultural, onde a gente destaca também que nesse trabalho está profundamente ideias, né, está sendo aprofundada ideias freirianas, né, da educação, né, onde Paulo Freire ele traz para a gente atos educacionais autênticos, né, específicos, de conscientização, né, vivenciadas pelo próprio sujeito, onde o EJA é tudo aquilo que o sujeito já vivenciou também, junto com, né, a base curricular padrão, né, tradicional ali do português, da matemática, mas tem os itinerários, né, formativos, que é o que propriamente dito, essa disciplina de sustentabilidade de recursos traz para o cidadão, né, trazendo aí uma conscientização, né, trazendo uma democracia. Então, ao todo, as palavras de entender os recursos naturais e promover a sustentabilidade, é isso, propriamente dito, que essa matéria vem trazer para vocês. Portanto, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, o que é cada um, né? Segundo Barbosa, 2008, o desenvolvimento sustentável consiste naquilo que é o processo em aprender, né? Você tem o ensino, depois do ensino tem a questão do aprendizado, o que eu aprendi. Diante disso, né, é algo redirecionado em políticas públicas, orientadas por um plano de desenvolvimento nacional, aonde o aluno ele vai entender esse processo do ato de desenvolvimento sustentável, né? Já a sustentabilidade é o reflexo dessa relação entre o homem e o meio ambiente, né, dentro dessa questão do desenvolvimento sustentável em si. Então, existem problemas, a gente sabe que existem problemas, do qual, né, a relação com o homem e o desenvolvimento entre economia, entre a busca pela matéria-prima, né, então tem tudo isso que faz uma interligação, né. Então temos aí FAIO de 2017, trazendo algo bem recente entre os problemas que já existem, que pode deteriorar, né, a relação do homem com a ecologia e o desenvolvimento econômico. Portanto, existem esses desafios da sustentabilidade, que o primeiro é garantir a disponibilidade desses recursos naturais, renováveis e não renováveis, no qual o meio ambiente está ali, né, se adequando às condições que o próprio ser humano está
trazendo para ela, né? Por exemplo, se eu estou degradando, eu vou dar uma condição lá na frente. Toda ação tem uma reação, tem uma consequência, né? No qual pode ser boa ou má. Diante disso, existem os recursos não renováveis, que eu não vou utilizar, né? Que vai fazer ali muitas críticas, né? E muitos danos à saúde do ser humano, ao meio ambiente. E tem os recursos não renováveis, né, no caso. Os recursos renováveis já é algo que eu vou utilizar para gerar economia, para gerar recursos sustentáveis, para gerar boas condições e qualidades ao meio do ser humano viver naquele ambiente adequado, né, ecologicamente correto. Então tem tudo isso. O segundo desafio da sustentabilidade é o de não ultrapassar os limites da disponibilidade de matéria. Se eu tenho X para tirar de matéria, por que eu vou tirar XX, né? No caso, assim, 2 vezes a mais do que eu posso tirar, vamos dizer assim, né? Então, o consumo menos excessivo. Então, tudo isso agride, tudo isso traz, né, muitos desafios, né? É questão de regulamentação de políticas públicas dentro do que eu vou fazer para impactar menos, do que eu vou fazer para gerar realmente a sustentabilidade, vincular ao desenvolvimento sustentável. Se eu tenho desenvolvimento sustentável, mas realmente eu faço a sustentabilidade, eu gero a sustentabilidade em si, ou só fico no desenvolvimento, né? Então, tudo isso é uma coisa casando com a outra, né? A relação do homem humano com a ecologia a relação com o humano, né? E através disso, o que faz um recurso ser considerado renovável, né? Então, os recursos renováveis são aqueles que se regeneram, que através do que eu já utilizei, eu vou ter daqui um tempo mais, né? Eu vou sempre estar renovando o meu consumo, a minha energia ali, aquilo que eu utilizo, por exemplo, o sol. O sol é um recurso renovável, onde a gente está tendo, né, um grande avanço das placas solares. Isso sim é um recurso renovável na prática, né? Que a gente consegue ver a disponibilidade do uso do ser humano fazendo algo, né, que a gente tem produzindo sempre, o tempo todo, para uso pessoal, né, transformando em energia, né, porque no Brasil a gente tem um alto, né, gasto de energia, então isso é um recurso renovável, bom, que gera economia, né, que tem muita procura, que a longo prazo você avaliando é muito bom, é muito interessante, é um investimento, né. Então, após utilizar todo aquele recurso que você já teve, todo aquele apanhado de energia que você conseguiu consumir, por exemplo, em um mês, você já utilizou, ou muitas vezes você nem utilizou tudo, daqui depois de 2 meses, você vai ter muito mais, você vai ter o dobro, né? Então, tem tudo isso, é um recurso sempre que está se renovando, eu vou utilizando, mas eu sempre vou renovando dia após dia. Então, isso é uma simplificação, né, para a nossa realidade como humanos. Não sendo totalmente, né, assim, verdadeiro. Então, assim, regenerar sempre essa questão do recurso que eu tenho. Então, isso é algo considerado renovável, né? Temos alguns exemplos. Por exemplo, petróleo e carvão. Eles são considerados recursos aí, né? Temos alguns exemplos do petróleo e do carvão, eles são considerados recursos não renováveis, né? A longo prazo, não são recursos renováveis. Já o sol, por exemplo, que é algo que eu já citei, é um recurso renovável, que essa energia, ela é inesgotável, né? Claro, mas se você comparar com o petróleo e o carvão, que é um recurso que pode acabar, que pode aí não ter essa questão inesgotável, não é algo inesgotável, é algo que pode ter um tempo determinado, se dizendo assim, através de estudos, né, e de todo um consumo excessivo, você consegue ter uma questão de tempo aí, né, onde pode se esgotar, né.
Então tem tudo isso, só trazendo uma comparação da matéria orgânica prima que a gente tem de uso contínuo do dia a dia, igual o sol, igual a energia solar. Temos o petróleo e o carvão, que é algo que pode ser, né, se esgotar, né? Eles se regeneram, porém, na prática em si, eles são considerados, né, recursos não renováveis. Já o sol não é um recurso já de energia inesgotável, mais prático, né, que se falando aí, recursos renováveis, recursos que geram, após dia, mais energia, mais questão de fontes, né? Causas e impactos desses recursos, né? No caso, a queima do combustível fóssil, que é um recurso não renovável, né, que é considerado, mas se você for olhar e estudar a fundo, é algo que eu consigo ter, né, com muitos estudos, muitos materiais, eu consigo sempre ter o petróleo, o carvão, consigo, mas é algo que no futuro, se você usar exacerbadamente, né, se você não tiver um limite, que é o que eu falei anteriormente, você acaba perdendo, você acaba tendo uma questão de tempo limite, né, para que aquilo seja determinado, para que aquilo seja esgotado, né? Então o petróleo e o carvão, ele libera grandes quantidades de CO2. O que isso causa, né? Levando esse CO2, esse gás atmosférico, na atmosfera, tem toda uma questão de reação, né, com a água que fica suspensa, que são as chamadas suspensões, né, que são as águas. Por exemplo, se não ocorre chuva todos os dias, fica gotículas, né, no ar que a gente não consegue ver a olho nu. Mas microscopicamente falando, você consegue ver essa água reagindo com esses gases, que traz aí uma reação muito ácida, né? Causando um desequilíbrio climático, né? De agravamento para o efeito estufa, que o que leva à mudança de temperatura, que é o que está acontecendo. Por exemplo, aqui na região do Mato Grosso, né, a gente consegue ver um aumento, uma alteração de temperatura. Isso também afeta muitas questões climáticas nos mares, né, os conhecidos fatores de Laninha, El Ninho, tem todas essas questões, né, englobadas também, que ajudam, né. Então a poluição, ela resulta num grave, né, afetamento aí à saúde coletiva, contribui também para os problemas respiratórios, não só para queda da temperatura ou a elevação da mesma, né? Então também leva também a muitos problemas cerebrais, né? Cardiovasculares, né? Cerebrovasculares. Então assim, em consonância com a outra, é uma doença ligando a outra, ou uma predisposição que você já tenha, você pode também vir a se agravar por conta de características que já vêm sendo de uso contínuo. Por exemplo, se eu estou utilizando de algum recurso, né, para o meu dia a dia, eu estou aí afetando também. Nada é 100%, nada é bom o tempo todo, né? Então, assim, se eu vou usar, eu vou ter uma consequência, né? Se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação, eu tenho uma consequência. Então, tenhamos que estar bem preparados para essas consequências. Então, de acordo com a OMS, né, a Organização Ministério da Saúde, estima-se que 7 milhões de mortes por ano são causadas pela poluição de combustíveis fósseis. Então, quais são esses recursos renováveis, né, que são bons e que podem ser regenerados a longo prazo, né? Eu vou utilizar hoje, vou utilizar amanhã, vou utilizar daqui 20 anos, mas sempre vai estar ali existindo. Bom, temos o primeiro, que é a biomassa, né? Que é aquela questão do combustível por matéria orgânica, né? Tem fábricas, né, dentro do Brasil que estudam, né, todas essas questões. A química orgânica em si também é algo que estuda isso a fundo. Temos a energia eólica, que é através dos ventos, né? Se eu não me engano, lá no Maranhão tem uma indústria, né, que se fala sobre isso, específica. Em outros lugares do país também deve ter, né, assim, em locais específicos que tenham pontos, né, de correntes de ar, de vento, assim, com mais frequência. Por exemplo, eu acredito, né, que ali no norte, né, nos lugares de praia, né, litorais, vamos dizer assim, tenha ainda mais impulsionamento dentro desse segmento, né? Energia geotérmica, que são
as energias geradas através das rochas, do calor da terra, né, na conservação por exemplo, os vulcões, magma, as lavas, né, em si. Então, todos aqueles sedimentos, né, de rochas e terras, o calor que é gerado ali é a energia geotérmica, né? Energia hidráulica, que é os fluxos leitos, né, afluentes de rios. Então, toda aquela força da água gera aí uma energia, né? Então, a energia marimotriz, que é o movimento dos mares também que se liga ali um pouco nas regiões das energias eólicas através do vento. Eu também posso ter a marimotriz, que é a energia através das marés. E a energia solar é através do sol, que é algo que a gente vê em decorrência em grande crescimento aqui no Mato Grosso, né? A questão da implementação da placa solar, né? É claro que o custo-benefício, assim, de primeira, o investimento que você faz de primeira é caro, mas o custo-benefício a longo prazo, se você for parar para pensar, estudar certinho e investir, é muito bom, né? Porque depois você só vai dando uma manutenção e tá tudo tranquilo, que é algo renovável, algo que não se esgota, né? Bom, a energia solar, como eu disse anteriormente, né, energia hídrica, eólica, das marés, geotérmica e a biomassa. Então, todas essas estão contempladas aí sobre energias renováveis, né? Pois bem, quais são, então, os recursos não renováveis para a geração de energia, né, que causam também impactos ambientais, causa aí danos, né, na saúde do homem e muitos outros danos econômicos, políticos, enfim. Energia nuclear, né, energia ali através do urânio, do plutônio, são elementos químicos, né, de alta complexidade ali, né, de reação, né, e tóxicos, né. E como podemos dizer, né, um fato histórico, o acidente de Chernobyl, né, que é uma energia aí lançada nuclearmente, que foi algo muito histórico, algo muito impactante, né, e que teve muitos danos, né, não só para a saúde do ser humano, mas ambientalmente falando, né. Combustíveis fósseis, do petróleo e gás natural, e também o carvão mineral, que são algo não renovável, né? Assim, igual eu falei anteriormente, pode estar se produzindo, pode estar se encontrando, né? Essas questões do petróleo, né? Fazendo a extração, o gás natural, o carvão mineral, mas tem aí um tempo, né? Se você utilizar muito desse recurso, pode ser limitado, né? Então, é algo considerado aí energia não renovável, né? Que não se renova tanto. Então, tendo uma perspectiva, olhando por essas energias e pelas energias renováveis em si, temos uma distinção bem grande aí, né? Dos recursos, né? De tempo, de produção. E é isso. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Sobre a questão da bomba, né? De Chernobyl, e dos combustíveis, né, que é propriamente dito, achando aí o carvão mineral, né, a extração. Então, tem tudo isso que é um recurso que, se você utilizar por longos e longos tempos, pode estar acabando, né, não sendo renovável e trazendo danos também para a saúde do ser humano. Meio ambiente e os seus danos, né, são condições e impactos, né, ao meio, condicionado a um conjunto de elementos, onde a gente tem aí a fauna, a flora, as árvores, os lagos, né, afluentes, né. Então, tudo isso engloba o meio ambiente. Então, assim, se eu tenho vida em um habitat, desse habitat eu tenho alimento, eu tenho onde o consumo da água também. Então, assim, tenho vidas ao local desse habitat, vidas humanas, né, não só de animais, tem a flora, tem a fauna. Então, tudo engloba, né, os impactos na saúde do ser humano, aquilo que eu planto, né, naquele ambiente impactado. Então, essas alterações ambientais naquele sistema traz aí uma sequência de modificações, né, artificiais danosas, né. Então, assim, se eu uso muito veneno, né, na agricultura, muito agrotóxico, então o que eu vou ter? Causas, indícios ali no meu alimento, na minha água que passa sobre essa plantação, né?
Então, estudos hoje em dia já trazem, né, que muitas mães no seu próprio leite materno têm uma alta toxicidade de alguns componentes químicos que são ali da agricultura, né? Então, são estudos recentes, né, que trazem isso também. O desmatamento, se você desmata para ter aquela madeira, né, para se utilizar para fazer matéria-prima, com muitas outras coisas. Então aí eu tenho a erosão do solo, eu tenho os impactos, né? O próprio garimpo, que a gente já viu muitas ações recorrentes nesses últimos anos. Então, assim, temos degradação não só daquele meio em erosão de solo, impactos em afluentes, mas também o próprio questão de mexer com mercúrio, né, que é um elemento muito tóxico ali da tabela periódica também, em que os garimpeiros utilizam ali, né, para extração, né. Então, assim, tem todos os danos causados por esses cultivos de trabalhos, né, esses danos, essas alterações, né, que causam modificações artificiais. As queimadas, que hoje em dia é algo que se fala muito, principalmente nessa época de agosto, no Mato Grosso, né? Que é algo que não causa só tanto impacto também no meio ambiente, no solo, na fauna, na flora, mas também ao suspensos no ar, né? Que são os gases propriamente dito, né, que reagindo ali com a água, que eu já falei anteriormente, pode causar aí problemas, né, de chuva ácida, alterações no efeito estufa, aquecimento global. Então, tudo um combina o outro, um é em consequência do outro, né? Então, se eu desmato um local, vou ali e taco fogo, tem essa queimada, vou ali, degrado esse solo, degrado essa mata, faço a suspensão dos gases, né, no ar. Então, tem toda uma questão de consequências, de causas por um único dano, ou um dano leva o outro, então um vai pegando um gancho do outro, né? Então, através disso, o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos? Então, assim, dentro da sustentabilidade ambiental, reciclar mais, plantar árvores, o uso de lâmpadas mais eficientes, né, trocar as incandescentes pelas luzes fluorescentes, uso de transporte público, a utilização de sacolas retornáveis, né, o consumo excessivo, né, da água, muitas vezes as vazões, né, que acontece por falta de cuidados, né, ou muitas vezes de infraestrutura, né, danosa ali, degradada, né. Então, assim, tem muitos aspectos, né, para se reduzir o impacto ambiental dentro da sustentabilidade, dentro do que eu vou trazer de desenvolvimento sustentável para realmente, né, cultivar a sustentabilidade em si. Mas, diante disso, né, acredito eu que muitos têm esse processo, né, de levar, de fazer com que isso possa sim impactar, né, reduzindo esses problemas, mas na prática, né, na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Porém, a gente sempre está em busca, né, de leis que amparam e asseguram, né, todos esses recursos, muitos estudos, né, para que tudo se desenvolva, né, se encaminhe bem. E diante disso, o uso dos 3 R's para os 5 R's, que é algo que já ampliou, né, do reduzir, reutilizar e reciclar, foi para recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Então, assim, os impactos foram tão grandes ao longo do tempo que os estudos avançaram e, assim, foram ampliando ainda mais o modo de repensar, né, e recusar muitos das nossas atitudes, muitos do que já foi feito para realmente, né, impactar de um jeito bom, né, toda essa questão dos desastres, dos degradamento, né, ambiental, então, para o uso da sustentabilidade. Então, como fazer para diminuir esses impactos? Então, assim, se eu consigo trazer uma questão de sustentabilidade do lixo, reciclar, né, usar esses R's que já foram atribuídos, né, o reutilizar, o reduzir, o reciclar, então tudo isso naquela fotinha do meio vocês conseguem, né, ver toda essa questão que muitas praias fazem, todo esse mutirão, né,
para realmente não impactar nas vidas que estão ali naquele mar, né, nas tartarugas que comem canudo ou se enrolam nas sacolas plásticas, né. Então tem toda uma questão de histórico, né, o repensar, né, em plantar algo novo, né, ou foi degradado aquele solo, né, teve aquela queimada, repensar em poder plantar um outro tipo de planta, em poder cultivar um outro tipo de espécie, né, flor, árvore, enfim, um milhão de coisas que você pode, né, trazer aí para o seu reutilizar, reciclar, repensar, né, recusar. E recusar, muitas vezes as pessoas se adequam a ir em brechós, né, ao invés de comprar algo novo, né, reutilizar, reciclar algo que, né, tá ali em bom estado, mas que às vezes não serve para outra pessoa, pode acabar servindo para você. Para que fazer a diminuição a esses impactos ambientais? Então, assim, para que a gente não tenha tantos desastres, tantos danos, né, ao solo, na erosão do solo propriamente dito, né, a seca, né, que é algo também que, com aquele desnivelamento do clima, se eu tenho um clima que ele é totalmente um pouco mais úmido, ele começa a ficar seco. Então, por que tá? Observar esses porquês, né? Por que tá ficando, né, desse jeito? Se eu tenho um rio que ele, numa época do ano, ele é sempre cheio e ele começa a secar, por que isso está acontecendo, né? Então, tudo isso vem impactando e a gente às vezes não consegue perceber, né? Então, não é de agora, é de anos, é de um bom tempo. E a sustentabilidade com seus recursos também não é de agora, é de anos, é de estudos. Tanto é que existe uma lei, né, a LDB, de bases curriculares, né, que implementa, né, dentro da educação de jovens e adultos isso para que os senhores possam ser assegurados, né, dessa questão de oportunidade, né, de estar ali estudando, estar ali sendo mais democrático, mais consciente, né, e também dentro disso pensar também, né, nos impactos pelas indústrias, né, muitas vezes é algo que vem ali desde os anos de revolução industrial, né, das guerras, né, então não é de agora, é de muito tempo. Então toda aquela fumaça que é gerada e sabe, posta, né, aqui pra gente pelas indústrias, então é complicado porque muitas vezes isso acaba trazendo causas e danos respiratórios e não só também a médio prazo, mas também a longo prazo, né, causa muitos impactos. Então é isso, gente. Agora eu fico, né, deixo aqui essa reflexão para que vocês possam estudar, né, usei essas referências para trazer um pouco mais de conhecimento sobre sustentabilidade e recurso. Até a próxima!